Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, eu já queria convidar vocês a se inscrever no canal, curtir o vídeo caso gostem, para eu trazer outros vídeos aqui dos livros que eu tô lendo. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre Por que Ler os Clássicos de Ítalo Calvino, que foi um livro que eu finalizei a leitura agora no final de outubro. E não esquece de se inscrever, novamente, só para reforçar. Comenta aí se você já leu esse livro, se já leu alguns dos autores indicados aqui pelo Ítalo Calvino. Esse livro é basicamente uma junção de algumas críticas que o Ítalo Calvino fez de autores e obras desses autores, né? Ele dá algumas definições, algumas respostas de por que ler os clássicos, né? Os clássicos são livros que ainda não falaram tudo que tinham para dizer, que com o passar dos anos tiveram mais influência ainda. E também ele fala que melhor ler os clássicos do que não os ler, né? Além de outras definições que ele usa. Eu gostei muito desse livro porque ele vai passando, ele foi organizado de tal maneira que ele vem falando de autores clássicos desde a antiguidade e vai vindo no decorrer do tempo, no decorrer da história, para mais próximo da nossa da nossa realidade, né? Tem um monte de cachorro latindo aqui, velho. Esse livro começa lá com a crítica, digamos crítica, né, do Ítalo Calvino a, a Odisseia. Ele fala sobre a Odisseia, as várias Odisseias dentro da própria Odisseia, que a Odisseia é, de certa forma, a volta, a viagem de volta do personagem principal para casa, e dentro dessa volta para casa existem várias Odisseias, várias voltas, pontos de vista diferentes e tal. Fala também, depois ele vai falar sobre Xenofonte, contemporâneo ali de Platão, de Aristóteles. Cara, fala sobre muitos autores, e eu vou citar aqui alguns de vocês que eu me interessei muito e que por conta desse livro, eu até anotei, fiz algumas anotações, que eu vou procurar livros, até autores que eu já tinha ouvido falar, como por exemplo Charles Dickens. Charles Dickens eu já vi várias indicações, por exemplo, de David Copperfield, Grandes Esperanças. Esse livro aqui do Italo Calvino, ele fala sobre o Charles Dickens e fala sobre um outro livro do Charles Dickens, que é Nosso Amigo em Comum, se não me engano. Our Mutual Friend, Nosso Amigo em Comum. E ele dá a opinião dele sobre esse livro, sobre esse escrito do Charles Dickens. Me interessei muito por ele. Girolamo Cardano também é um autor que eu vou procurar saber mais, que eu não conhecia. Gustave Flaubert, não sei se é assim que pronuncia, mas é o autor de Madame Bovary, se não me engano, que é um clássico que eu já vi várias indicações, e aqui ele fala sobre um outro livro, um outro escrito desse autor. Me interessei tanto por esse autor, tanto por esse livro aqui que fala na crítica dele, quanto a minha curiosidade pela Madame Bovary, né? Lev Tolstói, que já é um autor que eu li um livro dele, que deixa eu ver se eu acho aqui nos meus livros, aqui, ó. A Morte de Ivan Ilitch, foi o único livro do Tolstói que eu li até hoje, que eu li no comecinho do ano, e gostei muito, e obviamente com essa crítica ali do Ítalo Calvino, eu vou buscar mais livros do Tolstói. Contos, já ouvi falar que os contos dele são muito positivos, muito bons, muito legais. Cara, ele fala muito também nesse livro aqui sobre Stendhal, que eu já tinha ouvido falar do livro O Vermelho e o Negro. E ele fala bastante do Stendhal, gostei, vou atrás para ler tanto O Vermelho e o Negro quanto os outros livros que ele cita aqui nesse livro dele. Pasternak também é um que eu vou buscar saber. Eu não lembro agora o nome do livro,
do Pasternak, que ele fala, eu acho que é Doutor Zhivago, do Pasternak. Me interessou bastante ele falando sobre esse livro. Um autor que eu achei muito engraçado que ele falou, o escrito dele é de 1954, exatamente o mesmo ano que esse autor ganhou o Nobel de Literatura, que é o autor de O Velho e o Mar, Hemingway. Ele fala do Hemingway de uma forma não tão positiva e de uma forma engraçada. Eu gosto do jeito que o Ítalo Calvino fala sobre os clássicos, apesar de que em alguns momentos eu acho ele fala um pouco difícil, pelo menos como eu não estou tão habituado a um palavreado tão rebuscado assim, eu não tenho tanta bagagem literária, então para mim é um pouco difícil, mas eu consegui lendo e entendendo o que ele estava querendo falar sobre cada autor, né? E daí aqui ele vem lá da Odisseia, Xenofonte, Ovídio, vai passando as Sete Princesas de Nezami, tirando Leblanc. Lembro que me interessei por esse texto aqui. Robinson Crusoe. Eu tinha visto um filme em desenho uma vez sobre Robinson Crusoe, e que ele dá um pouquinho mais de detalhes e me interessei a ler Robinson Crusoe. O Stendhal, aqui ele falando sobre Stendhal. Balzac também é um autor que eu pretendo conhecer. Agora a minha pronúncia não sei se vai dar certo. Mark Twain. O Homem que Corrompeu Hadleyburg. Eu quero muito ler esse autor, porque o Ítalo Calvino fala muito sobre o humor do Mark Twain. E eu quero muito conhecer, Henry James também, Daisy Miller. Me interessei muito em anotar nas minhas anotações aqui para conhecer mais sobre o Henry James. O Robert Louis Stevenson, que é o autor de O Médico e o Monstro, se não me engano, que é um dos outros clássicos também, que é muito, muito recomendado. Ele fala sobre O Pavilhão das Dunas. Cara, mas de todos esses, cara, o Dickens é o autor de quem eu mais tô afim de ler, tô querendo muito, tô pedindo de presente de aniversário pra minha mulher, ou ela me dá David Copperfield, ou um outro livro também que já não tá aqui citado nesse livro do Ítalo Calvino, que é O Conde de Monte Cristo, que eu quero muito ler. Mas, enfim, é isso. Esse foi o Porquê Ler os Clássicos. É um tutorialzão assim que vem da mais longínqua escrita e vem vindo através dos tempos até os contemporâneos, né, do Ítalo Calvino. E gostei muito dessa leitura. Foi uma leitura bem enriquecedora. Eu conheci muita coisa que eu não conhecia, muitos autores que eu não conhecia. Autores que eu conhecia, alguns títulos mais famosos dele, e daí o Ítalo Calvino vem e fala de outro livro do cara. E foi muito legal. E terminei ele e já comecei o próximo. E a minha leitura atual, depois que eu terminei Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E se vocês quiserem, eu venho falar um pouco mais também sobre esse livro, que eu tô achando bem interessante. Assim que eu terminar ele, eu pretendo terminar ele até ali dia 10, no máximo dia 15 de novembro. Fechou? Comenta aí embaixo se você já leu esse livro do Ítalo Calvino, o que você achou do vídeo, alguma ideia, alguma sugestão. Curte aí o vídeo também. E tamo junto, cara. É nóis, até a próxima. Valeu.